Com o segundo turno se aproximando e com o ex-presidente Lula tendo saído na frente na corrida presidencial do primeiro turno, já começam a fluir na mídia algumas especulações sobre as medidas que o PT poderia vir a tomar caso viesse ao poder. Entre elas, uma que me chamou muito a atenção foram as especulações em relação à criação de uma nova Guarda Nacional para o Brasil. E eu digo nova porque o Brasil já teve uma Guarda Nacional lá atrás. E a história da defunta Guarda Nacional brasileira é bem representativa da razão pela qual o PT pode vir a querer recriar ela, o que pode ter consequências importantes para o futuro do país e equilíbrio de poder dentro da política nacional. Mas antes, se tu gosta de receber informações sobre geopolítica e política nacional, não esquece de dar um like, se inscrever e ativar o sino para me dar aquela fortalecida, valeu? Voltando ao assunto, o que exatamente é uma Guarda Nacional? Uma Guarda Nacional é uma força militar que atuaria de forma auxiliar ao Exército Brasileiro, se concentrando em missões mais internas, como a garantia de paz e operações de resgate. Diferente do Exército, o foco da Guarda Nacional não seria a defesa contra ameaças externas, e por isso ela poderia se especializar de forma mais adequada a operações de policiamento, uma intervenção militar no Rio de Janeiro durante o governo do Temer. Ou seja, a Guarda Nacional seria semelhante a uma polícia militar, mas com amplitude nacional, e respondendo ao presidente ao invés de ao governador. O Brasil já teve uma Guarda Nacional, foi criada durante o período imperial, porque os regentes que tomaram conta do Brasil antes da maioridade do imperador Dom Pedro II não conseguiam controlar o exército de forma adequada, e estávamos em uma era de muita instabilidade e disputas locais, nas quais a Guarda Nacional foi empregada várias vezes para reprimir rebeliões. Depois que o exército derrubou a monarquia, a Guarda Nacional brasileira perdeu proeminência, porque o exército sempre teve ciúme da guarda, medo de ser substituído, então ela foi aos poucos sendo integrada à estrutura do exército até que foi absorvida em 1922. Mas por que um governo do presidente Lula iria querer recriar uma Guarda Nacional? Bem, não existe nenhuma proposta oficial escrita em relação a isso, apenas especulações e burburinho, mas a racionalização para a efetuação de tal projeto é baseada em dois aspectos, o aspecto técnico e o aspecto político. Começando pelo aspecto técnico, a Guarda Nacional é uma instituição que existe em vários países de diferentes tipos, como a Rússia, os Estados Unidos e o México. Uma constante entre todos esses países é que elas são vistas como uma força auxiliar do exército, focada em matérias internas. Os benefícios técnicos da criação de uma Guarda Nacional do Brasil estão ligados à necessidade de lidar com o processo de cartelização do Brasil, ou mexicanização do Brasil. O que eu quero dizer com isso? No México, a magnitude do poder dos cartéis chegou a um ponto em que a polícia simplesmente não tem capacidade de lidar com isso, não tem recursos ou treinamento para tal, e como resultado, os cartéis efetivamente tomaram o poder de fato ao longo de vastas seções de território mexicano, criando efetivos estados paralelos. O que o governo mexicano fez para reprimir isso? Em 2019, o presidente López Obrador criou uma Guarda Nacional Mexicana, com o objetivo explícito de criar uma força pacificadora centralizada capaz de lutar a guerra urbana contra o crime organizado, colocando os cartéis no lugar deles. Como resultado, ele foi muito criticado, porque isso é um processo que passou pela militarização da segurança pública mexicana, mas considerando as circunstâncias do país, é um caminho que não poderia deixar de ter sido trilhado. No Brasil, nós não estamos ainda no nível de influência dos cartéis que a gente vê no México, mas estamos percorrendo esse caminho. A ocorrência do novo cangaço, aqueles mega assaltos a banco em cidades de interior, e a influência do PCC ao longo do Brasil, inclusive de forma internacional, já é algo que aponta na direção de uma possível cartelização do Brasil em um futuro próximo, caso nada seja feito para colocar as facções criminosas sob controle. Com a criação de uma Guarda Nacional Brasileira, uma organização militar de caráter federal focada na repressão do crime organizado, o Estado brasileiro estaria agindo de forma incisiva na repressão a esse tipo de organização criminosa, cortando a erva daninha pela raiz, antes que ela vire um cipó com capacidade de se enrolar no pescoço do país. Diferente do Exército, a Guarda Nacional seria treinada de forma focada na resolução de conflitos urbanos internos contra organizações criminosas, o tipo de coisa que não pode ser nunca feita de forma satisfatória pelo Exército. A função primária do Exército é a de defender o Brasil contra ameaças externas. Se tu coloca ele para lidar com intervenções no meio urbano, ele vai ter um desempenho que não é o melhor, afinal de contas ele não foi treinado para isso. E se tu quiser treinar o exército para isso, tu vai estar enfraquecendo ele ao tirar o foco dele de sua função primordial, defender as fronteiras do Brasil contra ameaças externas. Inclusive, nós já temos atuando no Brasil hoje em dia uma organização que seria um miolo de uma Guarda Nacional, que é a Força Nacional de Segurança Pública, que é formada por uma amálgama de policiais civis e militares de várias unidades federativas. Mas justamente por ser uma junção e não uma organização realmente independente em termos de efetivo, a Força Nacional não tem números para cumprir as funções de uma Guarda Nacional. Caso nós implantássemos uma guarda, é bem provável que os quadros da Força Nacional, que inclusive foi criada pelo Lula, fossem usados como uma base para se construir a Guarda Nacional em cima. Perceberam que existe um argumento a favor da razão de existir técnica de uma Guarda Nacional que é muito forte. Ela é essencial como uma ferramenta específica e centralizada para controlar o crescimento do crime organizado no Brasil. E isso é um dos objetivos mais importantes que devemos ter em mente. Afinal de contas, quando o
Estado perde o controle do seu território para uma organização criminosa, ele está cedendo a coisa mais preciosa e essencial que um Estado tem, que é o monopólio da força. Sem o monopólio da força não existe democracia, não existe direitos humanos, não existe liberdade, não existe nada. Essa é apenas uma das razões pelas quais o governo petista poderia criar uma Guarda Nacional. Mas agora vamos falar do aspecto político. Vamos analisar isso de uma perspectiva um pouco mais cínica e falar do outro lado da moeda, as razões políticas que o PT teria para criar uma Guarda Nacional. O PT nunca se deu bem com as Forças Armadas. Ele nasceu no meio da ditadura, com uma organização política que criava levantes entre os trabalhadores industriais no ABC paulista naquela época. E essa antipatia continuou ao longo dos anos, mesmo após a redemocratização. A razão disso é que o PT tem uma agenda que caminharia na direção de uma sucessiva esquerdização do Brasil, e as Forças Armadas têm uma postura mais conservadora. Por causa disso, o Exército já agiu, mesmo que de forma sutil, na direção de impedir as agendas do PT, como quando o general Vilas Boas postou um tweet pressionando o STF em 2018 durante o julgamento do habeas corpus do Lula. Além do mais, o simples fato de que os militares tomaram a frente de vários ministérios e cargos-chave no governo Bolsonaro, um governo que tomou para si a alcunha de extremamente antipetista, já é suficiente para mostrar que o PT e o Exército têm uma desconfiança mútua muito grande. Dentro desse contexto, o Lula e outros petistas importantes, como Celso Amorim, já falaram várias vezes no seu interesse em despolitizar o Exército, de tirá-lo dos ministérios e da vida pública e colocar o Exército de volta nas casernas, que teoricamente iria enfraquecer a influência dos militares. O problema de fazer isso é que as Forças Armadas constituem a real fonte de poder político da República Federativa do Brasil. Ultimamente, o poder de qualquer Estado é garantido pela força das armas. E mesmo que o PT tire os generais, almirantes e brigadeiros de cargos-chave, isso não vai mudar essa simples realidade, e as Forças Armadas sempre iriam constituir uma espada de Damocles na garganta de qualquer governo petista, pronta para atuar no menor sinal de fraquejo de apoio popular. Para remediar isso, para além de simplesmente tirar os generais da política, o PT quer arrumar uma forma de fatiar o poder de fato dos militares. E é aí que entra a Guarda Nacional. Assim como foi na época da regência no Império do Brasil, um novo governo petista poderia querer criar a Guarda Nacional como uma força paralela, um freio de mão para usar caso o Exército atue de forma ativa contra a presidência da República, ou mesmo para dissuadir o Exército de sequer começar a atuar nesse sentido. Esse é o caso da Guarda Nacional Bolivariana na Venezuela ou da Guarda Revolucionária no Irã. Forças reservas que atuam como um bote salva-vidas do regime caso o Exército em si resolva se rebelar. Para além disso, as polícias militares dos estados do Brasil são forças direcionadas, assim como a Guarda Nacional, para a segurança pública. A criação de uma Guarda Nacional provavelmente significaria que elas seriam transferidas para a alçada da Guarda Nacional e não mais sujeitas diretamente ao Exército Brasileiro em tempos de guerra, o que serviria para tentar distanciar essas forças regionais do comando do Exército. Entenderam o porquê isso é tão importante? Se o PT tiver a capacidade de criar uma Guarda Nacional de acordo com o currículo soletrado por eles vão ganhar muita força política em Brasília, vão criar uma espécie de guarda pretoniana para fazer valer a sua agenda, o que pode vir a ter consequências bem ruins para o país no longo prazo. Toda essa discussão nos leva até a pergunta de R$1 milhão. Caso o presidente Lula realmente derrote o presidente Bolsonaro nas eleições do dia 30 desse mês, o eventual governo Lula teria capacidade de realmente criar uma Guarda Nacional? A resposta é, provavelmente não do jeito que eles gostariam. Mesmo durante a era de ouro dos governos petistas, antes do mensalão e antes do Lula ganhar tanta fama negativa em torno da figura dele, ainda assim eles não se aventuraram na direção da criação de uma Guarda Nacional. Tiveram que se contentar com a Força Nacional, que é apenas um ensaio da ideia e não tem a força necessária para valer as suas consequências positivas ou negativas até o fim. Caso Lula seja eleito, ele vai ter que lidar com o Congresso controlado pela direita e pelo Centrão. Mesmo que o governo do PT implemente um esquema de compra de votos capaz de comprar o Centrão, é bastante difícil que mesmo assim os partidos do Centrão concordem com a ideia de criar uma Guarda Nacional organizada de forma que o PT iria querer, ou seja, uma linha de apoio político ao projeto de poder petista. Só porque o PT tem interesse de criar uma Guarda Nacional capaz de defendê-los do Exército, não quer dizer que eles vão ter sucesso em fazer isso. Afinal de contas, a Guarda Nacional pode acabar sendo tão antipetista quanto o Exército. Mesmo que uma Guarda Nacional brasileira seja criada ao longo do próximo governo, vai ser muito difícil para o PT fazer valer a sua influência sobre a ideologia e o currículo dela de uma forma satisfatória, devido ao poder da direita no Congresso, que já anularia em grande parte o aspecto político e o interesse petista em se criar uma nova Guarda Nacional. Sobraria, portanto, o aspecto técnico, ou seja, a necessidade que o Estado brasileiro e não o governo do PT tem de criar uma Guarda Nacional para poder lidar de forma mais adequada com facções criminosas, ao mesmo tempo em que permite que as Forças Armadas tenham um foco maior nas suas funções primordiais, o que é do interesse do país. E esse é um ângulo que o Centrão e até alguns setores da direita poderiam vir a apoiar. Nesse sentido, e apesar de o PT ter claramente uma agenda política por trás da criação de uma Guarda Nacional, é bem provável que no final de contas isso acabe sendo um bônus para o país, contanto que o PT realmente não consiga a supremacia
supremacia institucional e doutrinária absoluta sobre a estrutura e o modus operandi dessa guarda. Vocês concordam com a minha opinião? Acham que existe risco do PT criar uma Guarda Nacional e transformá-la na sua polícia política particular? Deixa nos comentários a opinião de vocês. E se tu já chegou até aqui, considera te inscrever para receber novas análises que eu fizer sobre outros temas de política nacional e internacional. Agradeço muito a atenção de todos e até mais.